Esse momento da palavra, quem é da casa já sabe, momento de total reverência. O céu está propício. Então, não seja pedra de tropeço na vida do seu irmão, para que ele possa receber tudo aquilo que o Senhor tem nessa manhã. Chamar a nossa preletora dessa manhã. No reino, eu tenho certeza que ela deve ter uns 3 metros, queridos. Ela deve ser gigante no reino. Quem conhece ela sabe. Vem para cá, pastora Vanessa. Vamos orar, estenda sua mão para cá. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida da tua serva, da tua filha. Eu tenho certeza, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem para trazer nessa manhã para esta casa está no coração da sua filha. Então, Senhor, reveste ela com toda a autoridade, no nome santo de Jesus, que nós possamos receber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Graça e paz. Que presença, que manhã maravilhosa nós temos tido a oportunidade de aproveitar aqui na casa do Senhor. E eu quero que vocês caminhem comigo pela palavra a partir do Salmo 34. Nós vamos ler o verso 9 e 10. Amém? Todo mundo achou? Quem não achou, olha no telão, está lá. Temei o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Esse foi um dos salmos, queridos, que foi escrito num momento muito desafiador na vida de uma pessoa. Para vocês entenderem, nesse momento onde ele foi escrito, Saul era o rei que estava em atividade. Um homem bonito, distinto, um filho obediente, escolhido e ungido para inaugurar em Israel um novo tempo. Um tempo onde um homem teria a oportunidade de ser o rei do povo de Deus. Uma referência, uma voz. E esse homem tão cheio de predicativos, queridos, passou a governar sobre o povo de Israel. É verdade que aqui na terra ele era uma autoridade no maior posto, no maior escalão. Porém, em se tratando do povo de Deus, ele não era a autoridade máxima. Qual a diferença? Ele deveria se submeter ao governo de alguém maior do que ele. Um rei, mas também um homem. O rei que resolveu fazer as coisas, achar que devia resolver as demandas do reino da maneira como ele achava que estava correto. E isso trouxe grandes consequências para a vida dele. Uma delas, e talvez a mais fatal, foi a perda do mandato. A perda da posição. E foi ainda na cadeira que ele viu um jovem franzino, sem biotipo de guerreiro nenhum, alguém que não era escolhido nem mesmo pela própria família, resolver uma demanda que era dele. E quando esse jovenzinho resolve essa demanda, ele livra o reino de Israel da morte e também de ser escravos. Ele viu esse jovenzinho avançar, ganhar projeção, e ali naquele momento ele entendeu: o Senhor é com esse jovem. E por derrotar um grande guerreiro, esse jovem que tinha o nome de Davi, passou a ser citado em mesas, lugares e ganhou até canções com tons de exagero. E foi por causa de toda essa aclamação em torno do nome de Davi, que o coração do rei foi
denunciado. E não pense que isso, queridos, é um privilégio de Saul, porque ele era o rei, ele era a pessoa que estava no maior posto, no maior escalão. Nós, hoje, temos vivido dias e ocasiões onde o nosso coração está continuamente sendo exposto. Inveja, medo, ciúmes, tudo isso já estava no coração do rei, mas por causa de um elogio, por causa de um reconhecimento, tudo isso misturou lá dentro do coração desse rei e gerou um sentimento para matar alguém. Nasceu no coração do rei o desejo de matar Davi. Davi, percebendo que o rei queria matá-lo, teve medo e decidiu: eu vou fugir. E durante essa fuga, Davi passou por algumas estações na sua vida. A primeira estação, Nobe, um local onde era conhecido como a cidade dos profetas. Lá, Davi teve necessidade. Lá, Davi teve fome. Mas como Saul estava no encalço dele, ele foi para a próxima estação, fugiu de lá, porque ele tinha sido descoberto naquela ocasião, e ele vai para Gate. Queridos, Gate era a cidade dos filisteus, os inimigos de Israel, a cidade de Golias, o guerreiro a quem Davi tinha matado. Imagina o tamanho do desespero de Davi, queridos, porque Davi, ao fugir de Saul, foi buscar, sob o governo do rei Aquis, proteção. Davi era uma ameaça para eles. Davi tinha matado o maior guerreiro deles, sem nem encostar a mão. Imagina, e foi para lá que Davi foi, porque estava desesperado. E lá ele teve tanto medo, queridos. Lá ele foi tão pressionado pelo medo, queridos, que ele teve que se fingir de louco. Quando você lê a história, Davi teve que fingir ao ponto de babar, de escrever em lugares, e o rei olhar e falar assim: por que vocês me trouxeram esse louco? Mandem ele embora daqui. Quantas loucuras eu e você fazemos em nome do desespero, inclusive de buscar refúgio lá fora, queridos, fora da presença de Deus, se colocando em vulnerabilidade por inimigos ou situações ou ocasiões que você um dia já venceu. Davi continua seguindo, e a terceira estação que ele vai é para a caverna de Adulão. Eu confesso a vocês que quando eu ouvi essa expressão a primeira vez, eu achei que Adulão era um senhorzinho, fazendeiro. Sabe, eu tinha essa referência, eu não sei porquê, mas eu associei Adulão a uma pessoa. E na verdade, quando você vai lendo a Bíblia, vai criando conteúdo, entendendo, você aprende que Adulão era uma cidade da Cananeia que ficava a sudoeste de Belém. Era uma região muito cavernosa. Era uma região que era usada como esconderijo. E ali havia muitos marginalizados e rejeitados. Mas ali também havia, conforme diz a palavra, homens amargurados. E ali eles usavam aquela caverna como esconderijo. Porém, naquele tempo, caverna também era a estrutura de sepultura. Mas eu esqueci de dizer para vocês, esse jovenzinho franzino também era ungido. Também era escolhido para ser governador.
para ser rei. Aí vocês imaginam um ungido de Deus, caçado como fugitivo e vivendo dentro de uma estrutura de sepultamento. Davi passou por falta de compreensão, porque ele não entendia o porquê que o rei queria matá-lo. E ele fala isso durante o texto para o amigo dele, para Jonathan. Ele fala: o que foi que eu fiz? Ele não entendia porque que ele estava ali sendo caçado. Davi passou por medo, por fome, passou por traição, por rejeição, acusações. E o que para mim tem peso maior, queridos, a ausência de um lugar para ser chamado de seu. Davi não tinha lar. Nenhum lugar para ele era seguro, queridos. Um homem segundo o coração de Deus, ungido, escolhido para um novo tempo, também para um tempo de governo, experimentou várias nuances da fragilidade humana. E é aqui, queridos, nessa manhã, que eu te convido a soltar o seu super heroísmo religioso. Homens que foram referência na Bíblia, queridos, homens escolhidos, homens ungidos, passaram por fragilidades que eu e você passamos no dia a dia. Porque independente do seu dom e para qual operação do seu dom você foi chamado, uma coisa você tem que entender: você vai precisar aprender a lidar com estações e sentimentos. Davi tinha todas as razões, queridos, todos os argumentos e condições para ir até o Senhor e reclamar de tudo aquilo que ele estava vivendo. Afinal, nós estamos falando de um adorador, de um pastor tão dedicado que urso e leão não tinha vez. Um ungido, um filho obediente, um matador de gigantes, o libertador de Israel, o genro do rei, um guerreiro de sucesso. Esse era o currículo de Davi. Esse era o currículo do cara. Aí eu te pergunto, será que se ele precisasse usar essas habilidades, essas conquistas, esse currículo diante do Senhor, queridos, ele poderia ter algum tipo de êxito? Até aquele momento, um currículo impecável. Se fosse, queridos, por atender, como é que eu posso dizer para vocês? Se fosse por não errar, se fosse por acertar sempre, Davi não tinha por que estar vivendo isso. Ele poderia ter ido, gente, ter com o Senhor, apresentado as suas razões. Ele era um destacado. Só que Davi não faz o que eu e você muitas vezes fazemos diante de estações, sentimentos e circunstâncias. Não. Davi escreve um hino de louvor e confiança, destacando a bondade, a proteção, a fidelidade ao Senhor e principalmente sobre o que o Senhor oferece àqueles a quem o temem. E nesse salmo, ele começa com uma declaração de compromisso pessoal, de louvor ao Senhor continuamente. O verso 1 do salmo diz o seguinte: louvarei ao Senhor em todo tempo, em qualquer lugar e a qualquer hora. Haverá em minha boca palavras de louvor a Ele. A minha alma se gloriar no Senhor, ouçam os humildes e se alegrem. Engrandeçam o Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome, porque eu busquei ao Senhor
E Ele me respondeu. Ele livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Este pobre homem, ele dizia de si mesmo, clamou e o Senhor ouviu. Ele me libertou de todas as minhas tribulações. O anjo do Senhor acampou ao redor de mim. E ele fala, o Senhor acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temam ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam ao Senhor, de nada tem falta. E o salmo vai continuando. Observem que Davi expressa uma convicção profunda de que o louvor a Deus não está restrito a momentos de alegria e bonança. Pelo contrário, é uma disposição voluntária e tem que ser contínua. E ele continua testemunhando que a busca sincera ao Senhor promove do céu uma resposta. Eu tinha muitos temores, querido, mas o Senhor me livrou de todos eles. Provem e vejam que Ele é bom. Experimentem da bondade, da fidelidade do Senhor. E Ele vai e falam, temam ao Senhor. Queridos, temer ao Senhor é ter a consciência de quem Ele é, da sua grandeza, do seu poder e da sua majestade. John Bevere, no livro O Temor do Senhor, ele diz algo que eu acho extraordinário. Ele diz o seguinte: quanto maior for a nossa compreensão da grandeza de Deus, embora em si mesma seja incompreensiva, ou seja, nós não vamos conseguir a totalidade da compreensão da grandeza de Deus, maior será a nossa capacidade de reverenciá-lo. Embora nós nunca iremos alcançar a totalidade da compreensão, queridos, quanto mais nós darmos atenção à grandeza de Deus, mais aumentaremos a qualidade do nosso relacionamento para com Ele. Mary Oliver, uma poetisa inglesa, diz que a nossa atenção é o princípio da devoção. Atenção, devoção, temor, adoração. É progressivo, queridos. E hoje, o que nós vemos na televisão, o que nós vemos no mundo midiático, são bilhões sendo injetados para sequestrar a sua atenção por segundos, que te fazem levar horas sentado, rolando tela. Eu não estou falando só para vocês não, tá? Eu já tomei a minha parte. E nós precisamos despertar, queridos, perceber em quem ou em que nós estamos colocando primariamente a nossa atenção. Porque sem perceber isso, ao final nós estamos adorando ídolos que estão tomando o trono do nosso coração. É necessário nesse momento, querido, nós despertarmos para mudar as nossas atitudes, para vivermos um relacionamento verdadeiro com o Senhor, dedicando tempo em ler a palavra, em conhecê-lo através das Escrituras, em meditar,
E a origem da palavra meditar é mastigar. E tem dias que a gente lê a palavra e não entende. Eu não sei vocês, mas eu fico com uma série de questionamentos e eu preciso ficar mastigando aquela palavra, aquela leitura, aquele tempo. Como é, Senhor, mas por que isso? O que o Senhor quis dizer? E aí eu vou buscando sentido das palavras até que, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, eu consiga compreender o que Ele está falando. Mesmo que você não entenda, queridos, seja fiel, continue lendo. Busque a presença. Hoje todos os cânticos foi voltado de homens para o Senhor. Pai, eu quero te sentir, eu quero te abraçar. As minhas lamparinas estão acesas. A terra está clamando, chamando. E olha como a presença se manifestou. Diga para Ele, queridos, seja sincero. Sejam sinceros acerca daquilo que vocês estão vivendo, dos medos, dos temores, porque parece que a gente tem vergonha de dizer para Deus que está com medo. Parece que a gente tem vergonha de chegar perto do Senhor e dizer para Ele assim: Senhor, eu não consigo, eu estou errando, me ajuda. Pai, transforma o meu caráter. Eu não quero mais ser reconhecido da forma como as pessoas me citam. Eu não quero que o meu coração seja denunciado por algo ruim. Ele fez você, Ele conhece você antes mesmo de você tomar forma no ventre da sua mãe. Se tem alguém que te conhece, é o Senhor, queridos. E muitas vezes nós entramos na presença do Senhor fazendo cena. E é engraçado porque a gente quer enganar quem não pode ser enganado. A gente quer argumentar com alguém que é dono da verdade. Deus não pode ser enganado. Os olhos dele estão sobre toda a terra, queridos. Entende que a gente está fazendo papel de tolo quando a gente vai fazer cena na presença do Senhor? Mas a partir de hoje isso cai por terra. Gaste tempo, queridos, pensando nele, nos feitos dele, na palavra dele. E comece de onde você está. Sabe por quê? Eu não sei vocês, mas eu não tenho fôlego para correr nem 10, nem 5 e muito menos 1 quilômetro. Eu não tenho. Então eu não tenho fôlego para ler talvez 3 livros da Bíblia num dia só. Mas eu posso ler um capítulo, eu posso ler um versículo e começar a partir daí. Nós estamos em julho, talvez 6 meses foram desperdiçados, mas começa hoje, começa agora. Pega esse versículo, pega esse capítulo, dependendo da sua condição, caminhe com ele, ande com ele, ande na palavra, permita-se ser arestado pela palavra, ser corrigido, ser transformado, ser polido pela palavra. E sexta-feira agora eu aprendi que existem 2 questões acerca do devocional. Tem um momento devocional, que é aquele que nós tiramos no dia a dia para ler a palavra, ouvir um louvor, orar ao Senhor. Este é um momento de devocional. Mas existe a vida devocional, que é enquanto você limpa a casa, trabalha, lava o carro, você está louvando e adorando ao Senhor. E isso é uma vida devocional, queridos. E essa proposta é para quem? O Salmo diz: vós que sois santos.
Aqueles que fizeram uma escolha de estarem num domingo de manhã na casa do Senhor. Aqueles que tiveram seus corações tocados por uma palavra e entenderam que são amados e levantaram as suas mãos e disseram: eu quero viver nesse amor. Pessoas que talvez ainda não tenham a compreensão do sacrifício da cruz, mas sabem, têm a certeza de que ali foi o maior gesto de amor que ele poderia receber. E sabe qual a consequência disso, queridos? É que nada falta para aqueles que decidiram andar em temor. Nada é nada, certo? Não, vocês estão com vergonha. Nada é nada, certo? Só que nesse contexto, nada é a ausência de tudo. Ué, se não tem nada, está faltando tudo. E ao olhar para as nossas vidas, e aí eu faço um convite pessoal, para você olhar para a sua vida, você consegue identificar, queridos, uma falta? Você consegue identificar uma ausência? Uma insuficiência? E eu estou falando de família, eu estou falando de saúde, eu estou falando de emocional, eu estou falando de finanças, eu estou falando de ministério, porque a sua vida, ela não é partes, ela é um todo. Você consegue identificar de pronto uma falta que esteja acontecendo na sua vida? Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que está faltando na verdade? Uma decisão. Uma decisão, Vanessa? Sim. Parar de insistir em viver na ausência. Quando nós deixamos de temer ao Senhor, nós insistimos em viver na falta. Consideramos qualquer coisa, pessoas, compromissos, negócios, família e até dinheiro, mas nós não tememos e não consideramos o Senhor. É aonde a ausência começa a se apresentar na nossa vida. Nós precisamos parar de insistir em viver na ausência da santidade, de viver em pecado. Sabe, queridos, insistir em quebrar princípios, insistir em desconsiderar a voz do Senhor, insistir em ser desobediente, insistir em ter um coração obstinado, isso é pecado. Errar o alvo sempre, tornar a fazer as mesmas coisas reiteradamente. Nós precisamos tomar uma decisão de não vivermos mais dessa falta. Nós precisamos entender, queridos, que nós devemos parar de insistir na ausência de bênçãos e provisões na nossa vida. Onde falta temor, sobra pecado. E esses dois elementos juntos, queridos, corta o fluxo de bênção do Senhor na nossa vida. É triste, mas eu tenho a responsabilidade de dizer e deixar isso bem claro. Deus não mudou, queridos. Somente nós que estamos insistindo em viver na escassez. Somos nós que estamos insistindo em viver na insuficiência. Somos nós que estamos abrindo mão dele, mas querendo viver todos os benefícios que ele pode fazer para as nossas vidas. É incoerência, igreja. Como é que é isso? Será que a gente não aprendeu com o filho pródigo? O cara saiu de casa, vivia no bem bom, era amado, provido, tinha a posição de filho. Ele saiu com recursos dados pelo pai e foi gastar numa vida totalmente errada.
Porque decidiu viver longe da geografia da bênção. O que acabou acontecendo? Humilhado, pobre, desejando comida de porcos. Talvez a gente não esteja desejando comida de porcos, mas estamos desejando coisas que são imundas. Talvez nós não estejamos num chiqueiro, mas estejamos vivendo como se estivéssemos num chiqueiro. Num mundo de pecado, num mundo de desobediência, de falta de reverência. E ainda desejando aquilo para as nossas vidas. Precisamos voltar lá nessa palavra e mastigar, meditar aquele texto tantas vezes quanto forem necessárias para entender e não repetir a mesma atitude daquele filho que abriu mão de viver na presença do Pai. Isso vai nos ajudar, queridos, a entender também uma grande diferença entre processo e colheita. Porque processo é um tempo de preparo, é um tempo de crescimento, é um tempo de espera. Esse é um tempo de processo. É onde você planta sementes e é o período onde, após a semente lançada, ela é regada e cuidada. Porém, não tem um resultado visível ainda. Você tem que esperar o processo daquilo que você plantou. Mas colheita, queridos, representa o resultado final do processo e é o fruto e é a recompensa daquilo que nós fizemos. É o momento que você desfruta, sim ou não, do que foi semeado e esperado com perseverança. E tem muita gente vivendo colheita achando que é processo. Tem muita gente plantando errado, está colhendo errado porque plantou errado. E achando que Deus está me fazendo viver o processo. Não está não, queridos. Porque o processo é bom, mas a colheita nem sempre é. E nós não podemos mais pensar que somos inocentes e achar que nós podemos ser enganados por estações. A diferença, queridos, nas duas estações. Há uma diferença entre Davi e o filho pródigo, por exemplo. O filho escolheu sair. Davi teve que fugir. Chega de sair e escolher a falta de temor. Para de iniciar processos na sua vida que nem o Senhor tem vontade que você viva. Quando estamos sob o governo de homens, assim como Davi esteve, queridos, nós podemos até passar por alguns processos e ausências que nós mesmos não escolhemos. Mas se a nossa vida for uma vida devocional ao Senhor, queridos, nada vai nos faltar. O verso 10 diz: o filhote de um leão, os leõezinhos, eles passam fome. E eu achei isso interessante, porque leão é filho do rei da selva, mas é filho de um rei limitado. É filho de um rei que não consegue prover tudo aquilo que o filhote precisa. No entanto, aqueles que têm certeza da paternidade em Deus, aqueles que decidiram viver como filhos e viverem uma vida com Ele, podem até passar por várias estações, inúmeros sentimentos, mas sabendo que tem Ele, tem tudo.
Sabe o que eu mais amo no Salmo 34, queridos? Sabe o que ele mais fala comigo? É que esse salmo, ele não nasce de uma vida tranquila, uma vitória fácil. É de um momento de extrema vulnerabilidade e medo. Numa das piores estações da vida de Davi, numa das piores situações em que um homem pode viver, ele decidiu cantar um cântico ao Senhor. Mesmo em meio a tudo, Davi resolveu cantar um cântico inédito ao Senhor. E por que inédito? Por que novo? Porque as circunstâncias que ele estava vivendo não eram nada correlacionados àquilo que ele estava cantando. O que eu e você temos feito com as estações que nós estamos vivendo? Davi não estava absurdamente rico. Davi não estava totalmente seguro. Davi não estava ali numa posição de governo. Mas Davi decidiu escrever sobre a bondade e a fidelidade de um Deus. Porque naquela época ele ainda não tinha se apresentado como pai. Ele era Deus. E a pergunta, uma delas que eu tenho para fazer para vocês é: o que nós estamos cantando com as estações, os sentimentos, as ocasiões e principalmente com aquilo que está dentro do nosso coração? O que tem saído dos nossos lábios? O que tem sido gerado no nosso coração, queridos? E eu não estou falando isso para trazer peso de culpa para ninguém, mas é uma oportunidade de refazer a rota, de fazer novos plantios, de parar de viver processos desnecessários. Então eu quero que você faça a seguinte reflexão: o que eu tenho cantado para o Senhor? O que eu tenho entregado para Ele? 3 personagens foram citados aqui: Saul, o rei, que decidiu perseguir e matar. Davi, que decidiu fugir e cantar a bondade de Deus. E o filho, que inicialmente, queridos, escolheu errado. Teve uma vida totalmente devastada. Mas quando ele entendeu, quando ele caiu em si, ele teve a oportunidade, assim como eu e você estamos tendo nessa manhã, de voltar para a geografia da casa do Pai. É lá onde nós vamos encontrar o consolo, é lá onde nós vamos encontrar o sustento, é lá onde nós vamos encontrar sabedoria, provisão, segurança e um amor incondicional. Hoje nós vamos fazer uma dinâmica diferente. Eu não vou convidar você para ficar de pé. Eu vou convidar você para fechar os seus olhos e, à sua maneira, com as suas palavras, você vai dizer para o Senhor, numa oração muito sincera, sobre tudo que você está passando, sobre tudo que você carrega no coração, sobre tudo aquilo que você tem plantado e muitas vezes distraidamente, porque, como eu disse, a sua atenção, ela vale trilhões de dólares e ela tem sido sequestrada, tempo e fora de tempo, queridos,
para te levar para longe da presença do Senhor, para roubar do seu coração o temor, para roubar de você a condição de conhecer a grandeza do Senhor. E enquanto eu estou falando, queridos, você tem a oportunidade de ser muito sincero com o Senhor. Não olha para mim, não fique esperando algo extraordinário, porque essa é uma disposição que tem que ser voluntariosa. É entre você e o Senhor. É particular. Enquanto os meninos estiverem tocando, queridos, vocês vão continuar apresentando ao Senhor as suas dificuldades, os seus medos. Oh, papai querido. Essa é uma manhã, Pai, para estarmos desnudados na Tua presença. É uma manhã, Pai, de ousadia, de coragem. Porque muitas vezes, papai querido, nós entramos na Tua presença tão cheios de demandas, tão cheios de necessidade, tão cheios de expectativa de viver algo novo. Ou tão necessitados, ó Pai, que nós entramos na Tua presença usando uma autoridade, dizendo: haja, que seja, que assim seja. Mas essa é uma manhã, Pai, que nós tiramos para buscar a Tua presença. É uma manhã, papai querido, que desde o começo nós temos dito para o Senhor o quanto nós amamos o Senhor, o quanto nós queremos estar na Tua presença, o quanto o Senhor significa para nós. Por isso, papai querido, eu me uno aos meus irmãos, Pai, para dizer: Pai, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Pai, o nosso coração obstinado. Perdoa, Pai, a nossa incapacidade de reconhecer, Pai, as nossas falhas, a nossa arrogância, a nossa vaidade, a nossa soberba. Papai querido, eu quero te pedir perdão, Pai, nesse momento, Senhor, se muitas vezes, Pai, nós permitimos que a nossa atenção seja sequestrada, papai querido. Perdão, Pai, porque nós passamos horas infinitas, papai querido, rolando tela. E nós perdemos 1, 2, 3, 5, 6 horas da nossa vida em algo, Pai, que não nos acrescenta em nada. Pai, como filha, eu quero te pedir perdão se muitas vezes, Pai, nós usamos os recursos que nós temos, Pai, aqui recebido na Tua casa, papai querido, e estamos gastando para usar lá fora de maneira dissoluta. Muitas vezes não é só, Pai, a respeito de dinheiro, mas muitas vezes em habilidades, dons, capacidades. Aquilo que deveria ser bênção, Pai, nós estamos fazendo plantios com colheitas tristes, ruins. Colheitas, papai querido, que muitas vezes, ao invés de abençoar os nossos irmãos, as colheitas estão perseguindo, estão matando. Pai, perdão por usar muitas vezes da posição que nós ocupamos, ó Pai, para perseguir aqueles, papai querido, que foram levantados para um novo tempo e uma nova estação. Pai, eu quero te pedir, Pai, nos dá, Pai, a sabedoria necessária. Nos dá, papai querido, em nome de Jesus, a estratégia, a força necessária. E numa oração ousada que tem sido feita aqui, Pai, eu te peço, coloca no lugar aquilo que está fora do lugar. Senhor, com esse trecho da oração nós estamos autorizando os céus, nesse momento, a remover ídolos, Pai, a remover sentimentos, remover pessoas, remover, papai querido, recursos que têm chegado na nossa vida para maldições.
Nós estamos autorizando os céus nesse momento a retirar conexões que têm nos tirado da presença do Senhor. Chega, papai querido, nós não queremos viver no raso, nós não queremos viver na insuficiência, nós não queremos viver na escassez, Pai. E dito isso, eu quero te dizer, nós não queremos viver longe da tua presença. Que o Senhor encontre em nós, nesse momento, Pai, um cântico inédito, um cântico de gratidão, um cântico de louvor, um cântico, Pai, da tua bondade. Todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Todo fôlego que você tem, queridos, use para contar a bondade do Senhor. Use para contar dos feitos. Use para contar do amor que Ele tem pela sua vida. Ele é bom. Ele é... Eu acho que vocês estão sem convicção. Ele é... Aplauda aquele que é bom. Eu cantarei da bondade de Deus.